Diz assim a palavra do Senhor: quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Romanos 7,19. Vamos orar mais uma vez. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Senhor, te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito nos oriente, que ele ocupe cada lugar neste santuário. E, ó Senhor, perdoa os meus pecados para que eu possa ser digno de anunciar a tua palavra. Que a mensagem seja entregue, Senhor, assim como será útil para aquele que ouve. E que eu a influencie pessoalmente o mínimo possível, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, alguém disse, e eu não tenho certeza se essa frase é de Roberto Chiniachik, mas eu sei que foi o pastor Rizanjoper quem, conversando com a gente em sala de aula, uma vez compartilhou esse pensamento. A felicidade está onde nós colocamos. O problema é que muitas vezes a gente coloca onde a gente não consegue alcançar. A felicidade está onde nós colocamos. O problema é que nós colocamos onde nós não conseguimos alcançar. Cada um de nós deve ter uma lista incrível de coisas que a gente não consegue fazer, apesar de desejar. Com o passar do tempo, a gente vai podendo fazer mais algumas coisas e outras tem que desistir. Não dá para fazer mais. Vocês sabiam que a aerodinâmica de uma abelha, o jeitinho do corpo da abelha, seria, considerando a aerodinâmica do corpo da abelha, seria impossível ela voar. Mas voa. Alguns dizem que é porque ela não sabe disso. Ela não sabe que não poderia voar. O avião, ele tem a sua aerodinâmica projetada para voar com segurança. Às vezes não voa e às vezes cai. Por que será que uma abelha que a gente considera impossível voar, voa, e um avião que é projetado para voar tranquilamente, cai? A resposta é simples. Deus criou a abelha. O avião foi criado pelo homem. Então, ele é uma extensão do que somos. Apesar de caprichosos, zelosos, imperfeitos, falíveis. Por isso que ele cai. Paulo queria muito fazer o que era certo. Queria muito, como todos nós queremos. Mas não conseguia fazer tudo plenamente certo. Ele queria evitar o erro, assim como todos nós desejamos, mas nem sempre conseguimos. Nós não somos perfeitos sempre. Algumas vezes, nós fazemos coisas irretocáveis. Por exemplo, quando alguém perdoa o outro, é um momento perfeito na vida daquele que perdoa e na vida daquele que é perdoado. Mas não quer dizer que lá na frente o outro não vai errar de novo e que este que perdoou lá na frente não passe por dificuldade de perdoar outra pessoa ou de novo aquela mesma, porque é uma coisa pontual, fugaz. Ocorre, irmãos, que quando nós agimos e realizamos algo perfeito é porque nós tomamos por empréstimo de Deus a força para isso. Algumas pessoas ficam tentando e sofrem entender o que a Bíblia quer dizer quando o Senhor diz que endureceria o coração de Faraó. Tentando não me prolongar, eu direi o seguinte: cada um de nós recebe de Deus a graça durante um tempo que nos dá força para sermos bons e amorosos. Porque se não fosse assim, Deus agindo no cosmos inteiro,
nós estaríamos perdidos. Mas Deus nos dá bondade, misericórdia para usarmos, Ele nos empresta. O que o Senhor estava dizendo ali é que por um momento Ele deixaria Faraó decidindo por conta própria. A decisão seria de Faraó, a opção seria de Faraó. Ele não estaria ali intervindo, lhe emprestando um pouquinho de amor, para que a decisão de Faraó pudesse ser autêntica. Por que estou dizendo isso? Porque nós temos muitas coisas na vida que precisamos enfrentar e precisaremos de força superior à nossa. Cada um de nós enfrenta os seus desafios. Cada um de nós precisa de milagres em sua vida. Fazer coisas que sozinho não vai conseguir. E para isso vai precisar de uma força extra. Nós podemos seguir com o próximo slide. Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a minha força, é o que diz o salmista. O Senhor é a nossa força. É o que nós temos agora no nosso coração. Amados, se hoje nós pensarmos sobre a vida de Davi, a vida de Abacuque, a vida de Paulo, garanto que seria muito fácil sermos iguais a eles, em seus erros, em suas fragilidades. Mas seria um grande desafio ter em nossa vida marcada a história de vitória que eles tiveram. E por que eles tiveram vitória? Porque o Senhor foi a grande força na vida deles e é a grande força na nossa vida para que tenhamos vitória. Em Atos 21, 13, diz assim a palavra do Senhor: ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês partem o coração, me partem o coração. Eu estou pronto não apenas a ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando nós perguntamos às pessoas de que elas têm medo, eu queria que você pensasse agora de que você tem medo. Em geral, o medo mais lembrado, e esse medo alguns já venceram, hoje conversei com o Eric, ele falou que já venceu esse medo, é o medo de falar em público. Erra quem diz que este é o maior medo. Este não é o maior medo. Este é o medo mais facilmente lembrado. Porque outros são tão óbvios. Por exemplo, e dizendo qual é, o maior medo que toda pessoa tem, e por isso evita com todos os esforços, é de morrer. Quem é que abriria a mão de sua própria vida, de sua segurança, em sã consciência? O nosso maior medo é morrer. Para provar, você diz, quer falar em público ou morrer? Então a pessoa acaba falando em público, porque prefere falar em público em vez de morrer. Paulo aqui está dizendo que está pronto para morrer em nome de Jesus, se for necessário, porque ele já venceu esse medo. Ele entendeu que a vida ao lado do Senhor é uma vida de força, coragem, que o risco de morte para ele não é nada, que vale a pena se for pelo Senhor. O Senhor é a nossa força para vencer qualquer medo que tenhamos, até mesmo da morte. Em Salmo 118, verso 5, diz assim: em minha alma orei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me livrou. Quantas e quantas vezes nós estamos angustiados ao acordar, antes de dormir, durante o dia, e
buscamos ajuda nos amigos, na família, na ciência, e não vencemos, é porque isto entra na linha das coisas que, mesmo desejando, nós não conseguimos. É porque aqueles que nos ajudam se encontram na linha de serem humanos tanto quanto nós. Mas o Senhor é a nossa força para vencer a angústia em qualquer circunstância da vida. Quantas e quantas vezes Davi escreveu, cantou, falando de suas dores, de suas tristezas. Ele fala de muita alegria também, quando Deus agia em favor dele, como nós também podemos, porque o Senhor é a nossa força. Em 1 Timóteo capítulo 7, verso 17, diz assim: na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado deles, que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Paulo, em sua carreira, em sua trajetória, em sua vida, em sua missão, viveu muitos momentos de solidão. Mas esse é um dos mais marcantes. Quando ele enfrentava o julgamento, quando ele estava ali em risco de morte, como outras vezes também. Mas esse é marcante porque ele confessa que esteve só, que ninguém que o acompanhava estava lá para fazer a defesa. Mas o Senhor estava com ele, dando força para ele seguir em frente e cumprir a sua missão. Cada um de nós tem uma missão na vida. A principal delas é anunciar a salvação para todos, o amor de Deus. Tudo o que nós fazemos é para a glória do Senhor. E Paulo foi livrado para que ele pudesse continuar com a vida pregando o Evangelho. Que validade tem a nossa vida, que foi resgatada porque o Senhor entregou a vida do seu Filho, se nós não usarmos esta vida para que outros tenham a mesma oportunidade de salvação? Que vida é esta que nós vivemos, se nós não entendermos que o Senhor é a força para nos livrar da boca do leão, que aqui no contexto, boca do leão é a morte? Que vida é esta que temos se nós não vivermos vivendo sentindo que o Senhor é a nossa força para caminharmos firmes nos objetivos que temos na vida e que honram ao Eterno? Seria servir a um Deus que não é amor, se nós não confiássemos nessa força para viver. Se nós não entendêssemos que nós não temos força suficiente para fazer nada com perfeição, e que dependemos do Senhor em todo momento, e que Ele está disponível ao nosso lado para isso. Mesmo que as pessoas tenham nos deixado sós em nossas decisões, em nossos erros, em nossos passos, o Senhor está conosco, nos dando força para a vitória. Em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê nada
e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram, nos campos e currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os de corça, para que eu possa andar em lugares altos. Às vezes é assim. A gente olha que está tudo diferente do que desejamos, isso traz tristeza. Que tudo e o essencial nos falta. E que a tendência é piorar. Abacuque diz que ainda assim, apesar de toda a desordem, apesar desta contingência, ainda assim, me alegrarei no Senhor. O Senhor é a nossa força para termos alegria, mesmo quando todas as coisas ao nosso redor são menos do que precisamos e que nos causam tristeza, que nos causam dor. Ainda assim, Ele é a nossa força para sentirmos no coração a firmeza dos pés de uma corça, para andarmos com liberdade, sem amarras ao sofrimento, sem lembranças ruins, andando, caminhando fortes pela esperança que só o Senhor nos dá. E quando nós vemos 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, nós encontramos o seguinte: e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará deste filisteu. Por isso, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Irmãos, aqui é o momento quando Davi se oferece para enfrentar Golias, o gigante, o filisteu, o grande inimigo. E ele conta a sua vida e o que venceu. Em nenhum momento Davi diz: eu já fiz tantas coisas e vou fazer tudo de novo, porque eu sou capaz de repetir esses feitos. Pelo contrário, ele dá logo a glória ao Senhor e diz: o Deus que me deu todas estas vitórias me dará também esta. Porque aquele filisteu e aquele povo estava zombando e se levantando contra a vontade de Deus. O Senhor é a nossa força para vencer qualquer desafio, por maior que ele pareça diante de nós, por mais que outros tenham ao longo do tempo tentado e fracassado, nós podemos, para a glória do Senhor, enfrentar e vencer qualquer desafio, porque Ele nos dá a força para a glória dEle. Eu não sei hoje qual é a coisa que te incomoda, o que é que você sente de medo, o que é que lhe faz sentir triste, angustiado, o que é que falta na sua vida, em que momento você se sente só. Eu não sei qual é o grande desafio que você enfrenta na sua vida, mas não importa quem seja esse gigante, o Senhor te dá a força para você vencer. Basta confiar, entregar a Ele o que te incomoda e saber que é dele o mérito por tudo que acontece em nosso favor. O Senhor é a nossa força para vencer todas as coisas, até mesmo o que não vemos ou sabemos. Sigamos em frente lembrando tudo que Ele já fez e confiando em suas promessas. Deus já fez muito em favor de todos nós, mas ainda não fez tudo que quer fazer. Basta que em nosso coração
haja confiança somente nele, e dele vem a força para a nossa vitória.